bem-vindo ao nosso canal. Aproveita e já se inscreva se ainda não é inscrito. E a nossa leitura de hoje é no livro de Gênesis. Fala, Gênesis, capítulo 14. Vamos lá, minha filha? Bora lá. Nesse tempo, Anahacel era rei de Siná. Arioque era rei de Elazar. Kedorlaomer era rei de Elão. Etidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admá, Semeber de Zeboim e contra o rei de Bela, da cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns e Astarote, Carnaim, os Uzinins em An e os Eminins em Zavé, Kiriataim. E os hebreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cade, que naquele tempo se chamava de Eni-Misbap. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amoreus que viviam em Azazoam-Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Siná e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros 4 fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amoreu. Mãe e os seus irmãos Escol e Ané eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Kedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi se encontrar com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Ané, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Filha amada,